Apple. Tens de cortar isto. Ora bem, então isto na realidade foram enganados, porque vocês podem já terem mandado as vossas aventuras sobre ou dentro dos táxis, mas nós ainda não as recebemos, porque nós estamos a gravar este segundo episódio já de seguida a termos gravado o primeiro. Exatamente. De táxis para a keynote da Google, que anunciou uma série de brinquedos novos, 4 de outubro, semana passada. Qual é que foi o brinquedo novo da Google que mais gostaste? Epá, começas logo Temos os assim a abrir. óculos. Não queres falar de todos os brinquedos primeiro? É que essa pergunta agora apanhaste-me desamparado. Então se calhar falamos primeiro dos brinquedos todos. Não estava mesmo nada à espera dessa pergunta já. É porque eu não tenho uma resposta para isso, muito sinceramente. Estava à espera que tu convencesses a que um destes brinquedos fosse espetacular. Respondo eu então. Eu acho que o que mais gosto é da Alexa da Google, digamos assim. Ou seja, do Google Home. Então vamos começar pelo Google Home. Pá, o Google Home tem aquela coisa espetacular que é o conceito do Amazon Echo, não é? Um assistente pessoal em casa que te ouve e que te responde a coisas e que te toca música, interage com o Chromecast, mas com um extra muito especial que é a inteligência da Google. Ou seja, se o Echo já é melhor do que a Siri, um assistente da Google ainda pode ser melhor. Isto é a minha perspectiva e essa é a minha expectativa. Portanto, isso parece-me muito interessante. Por outro lado, continua a ter um problema que também tem os outros dispositivos similares, a Cortana na Xbox e a Alexa no Amazon Echo, que vai estar associada a apenas uma conta. Portanto, se tiveres várias pessoas em casa a interagir com Com o o dispositivo? dispositivo, Sim. aquilo não te sabe dizer quem é que está a falar com ele e que calendário ou que e-mails ou que informações mostrar. Dizem as fontes e os rumores que ouvi pela internet que eles já estão a trabalhar nisso, mas ainda não resolveram isso. E depois, tudo o que também vi de reviews, outra coisa um bocado que que não funciona muito bem, é que tens de dizer ok Google, e agora ativei uma série deles aos nossos ouvintes, cada vez que queres fazer uma pergunta. Mas pronto, essas frases de ativação deviam ser mais simples. Ou personalizadas? E se calhar durante uma interação consecutiva ele podia continuar à escuta. Mas continua, acho que. Ou seja, tu consegues ir em níveis de detalhe na conversa sem ter que sempre dizer ok Google para. Ops, peço desculpa. Isto é complicado. Tens de meter uns bips por cima do OK Google, que assim a gente já sabe que está censurado. Ui, isto já me demora horas a fazer a edição. Remover os nossos isto demora muito tempo. Ainda pôr bips, meu Deus. Mas sim, eu vou tentar fazer isso. Mas enfim, acho que essa tecnologia tem potencial. A ideia em geral de ter um ecossistema Google com a inteligência da Google por trás parece-me bastante interessante e pode ser uma boa jogada também de marketing, porque sempre foram vistos como a Google tem esta informação toda e sabe coisas demais sobre nós e está sempre a colecionar mais informação e GPS e isso tudo. Mas quando vês esta informação posta à tua utilização com uma inteligência que nem sequer estás à espera, se calhar minimiza um pouco o lado negativo de invasão de privacidade ou de controle da privacidade, que às vezes não é muito claro. Portanto, desse ponto de vista, o fundamental, se calhar não é tanto o Google Home em si, mas o facto de estar ligado à inteligência da Google, que no fundo também se aplica ao telefone. O que é que achaste do telefone?
Mas já acabámos, antes de passarmos ao telefone, eu passava a um outro produto, que é o Google Wi-Fi, que é basicamente 30% do Google Home. Agora, porquê que tens estes dois produtos? Ou melhor, eu espero, não tenho a certeza, não sei. O Google Home deveria fazer a mesma coisa que o Google Wi-Fi. Mas o Mais Google. toda a assistência de voz e... Agora, deveria também fazer aquela replicação não, extensão da rede pela casa. Se vais só aproveitar a rede que já lá está, não sei, parecem-me dois produtos. O Google Home poderia ter mais coisas se não tiver se não fizer o que o Google Wi-Fi faz. Hum. Parece-me estranho. Mas o Google Wi-Fi é um access point. Oh, percebi mal. É, agora, porque é que o Google Home também não o é? Porque mais pessoas querem um access point do que o Google Home. Mas Só a única razão para isso é quereres fazer marketing de dois produtos diferentes em vez de um produto que tem as duas funcionalidades. Mas É poderia ter assumir. também. Sim, mas a única razão que me parece poder fazer sentido é querer estar a lançar para necessidades de dois mercados diferentes. Ou seja, tecnicamente, fazeres o overlap dos dois produtos seria fácil. Ficas com uma coisa um bocado mais alta, que também tem lá o access point dentro, Exato. e cobras mais por isso. A questão é, Eles não precisam de será que cobrar eles fizeram... mais. Atenção, eles não precisam de cobrar mais. O negócio deles não é a venda de hardware. Ou seja, eles podem vender aquilo a margem zero se quiserem. Isto Não sei vai se será bater quando exatamente depois assim. formos falar da parte do Pixel. Mas pronto. Eu o Google Home gostei. O Google Wi-Fi também é bastante interessante. Isto é tipo é um rip-off do Hero, que Uhum. também faz estes access points, é ligar e já está, para aumentar a tua cobertura de rede. São dois bons produtos. Chromecast, não sei, eu não utilizo, não conheço ninguém que tenha, Estás a falar com um utilizador de Chromecast. então, afinal conheço uma pessoa. O Chromecast, eu não vi bem o que é que o novo traz, o Ultra. É Pelo que percebi, 1.8 vezes mais rápido que a versão anterior, ok. permite o streaming de 4K. Eu uso o Chromecast para fazer streaming para a televisão. No E shit, também. Sherlock. Exato. Mas pronto, mas na televisão que tenho em casa tenho o Chromecast, epá, e aquilo é impecável porque posso fazer stream de qualquer coisa do telemóvel ou do computador para a televisão. Ou seja, se queres ver YouTube na televisão, vês. Se quiseres meter o Netflix controlado pelo telemóvel na televisão, sem problemas. Se já tiveres uma aplicação nativa para a maioria destas coisas na televisão, que muitas das televisões novas têm, mesmo assim, normalmente a experiência de utilização, do que eu tenho visto, não sou especialista de televisões que têm apps, mas normalmente é melhor fazendo este tipo de stream. Atenção, stream não é bem. Que não é bem stream, sim. Ou seja, Tu fazes stream da instrução e aquilo depois por trás faz o próprio Chromecast faz a ligação e vai buscar o faz a conteúdo à ligação. internet. Ou seja, não é Exatamente. o teu dispositivo, o teu telemóvel que está a processar continuamente toda, Exatamente. todo o vídeo ou música ou as fotos. Ou seja. Quer dizer, Que é depende. Se muito for certo, mas o que é muito diferente em comparação, por exemplo, com a Apple TV. no Onde, Apple TV ele está a fazer stream direto. exatamente. Isso por acaso não tinha noção. Mas o stream para Chromecast tens os dois tipos. Podes fazer cast de aplicações, ou seja, tu podes, se quiseres mostrar a alguém
um jogo que estás a jogar no telemóvel, podes pôr o jogo a fazer cast para a televisão. E aí ele está a fazer esse tipo de stream. É para aplicações como Netflix e YouTube que ele faz o cast de uma maneira diferente, em que o dispositivo em si vai buscar o vídeo à internet, digamos assim, e não vem do dispositivo em si, do telemóvel ou do computador. Da mesma maneira que se estiveres a ver um vídeo no computador e fizeres cast sem usares ou o YouTube ou o Netflix ou qualquer outro player que tenha embebido essa capacidade específica do Chromecast, também tens uma espécie de stream mais básico. Mas resumindo, gosto bastante. Quer num contexto profissional, para fazer cast de slides, de documentos, seja do que for. Quer uma coisa mais em casa, para pôr fotografias na televisão, para pôr seja o que for. E funciona bastante bem. Eu tenho ideia que o AirPlay funciona melhor, mas usei-o poucas vezes. Usei mais a nível profissional. O Chromecast, quando funciona bem, é excelente. De vez em quando tem assim uns engasgos e não consegue fazer cast, e é preciso fazer reboot ao Chromecast em si, ou ao Chrome no computador, ou coisas desse género. Mas para um aparelho de algumas dezenas de euros ou de dólares, parece espetacular. Isso é, em comparação com as centenas que tens de pagar pela Apple TV, é um concorrente muito forte. E repara, o Chromecast Ultra está nos $70, mas o Chromecast normal está nos 35, mas eu acho que a minha versão anterior que ainda foi mais barato de 35. Ou seja, basicamente... E que até vinha algumas, as iniciais, que vinham com 2 ou 3 meses de Netflix agarrado. Melhor ainda, sim. Exato. Por acaso houve uma coisa que e agora por estar a falar disso, houve uma coisa que escapou, que tem a ver também com o pricing do Google Home. É bastante baixo, são $129, e que inclui 6 meses do YouTube Red também. Ou seja, lá estão eles a puxar às plataformas. As plataformas e aos é uma chatice. A pessoa começa, não consegue ver tudo num só sítio. Então, Chromecast também 2 polegares positivos para ele. Sim. Thumbs up, né? Eu agora estava a pensar como é que ia dizer Já thumbs up e sim, polegares positivos. Polegares positivos. Acho que vai ser o nome do segundo episódio. Polegares positivos. Já temos nome. Os outros dispositivos foi o Google VR, não é? Gostei bastante de como eles o apresentaram. Gostei bastante desta ideia de que trabalharam com designers têxteis e que tiveram de volta de fazer algo que tu usas na tua cabeça, que não seja tão plástico, que não seja tanto um gadget, pela aparência, pela textura, e que seja bastante orientado ao conforto. Achei esse ponto de vista bastante interessante. Quanto à tecnologia em si, estamos de ver. Estamos a falar de mobile VR. Vale o que vale. Exatamente. Pelo menos o que se ouve, eu nunca experimentei, mas é uma diferença abismal em comparação com o óculos. Sim. Eu experimentei o HTC Vive. É tal coisa, sentes-te um bocado... Quando vês outra pessoa a usar aquilo, é sempre aquela imagem da pessoa a usar um headset, que é um bocado estranha.
Com o Oculus e com o Vive ainda é mais estranho porque tem um cabo a ligar a um computador para fazer o processamento gráfico com baixa latência e para conseguir estar a fazer um rendering de alta qualidade, também com a detecção de movimento. Mas o que é facto é que a experiência é bastante imersiva. A experiência não se compara à experiência do VR mobile. Um ponto interessante aqui foi que pouco depois do anúncio da Google houve um anúncio do Facebook. Não sei se viste. Sim e não. Vi que o Mark Zuckerberg teve a experimentar uma nova versão dos óculos. Sim. Mas não sei exatamente qual é que era a diferença e o que é que tinha de novo, por isso. Podes-me elucidar? Não esclareceram muito, foi mais um tease, mas tinha um pitch muito bom. E o pitch dele era essencialmente que existe espaço entre o mobile VR e o VR profissional do óculos, em que está a renderizar aquilo com alta qualidade. E que há ali algo intermédio, que é o que eles querem descobrir, que é o que eles querem apostar no Facebook, que será, por um lado, móvel, ou seja, sem cabos, mas que terá a capacidade de fazer a detecção das tuas mãos para poderes interagir com esse meio em que estás imerso. Provavelmente isto significa que não vão estar a apostar muito na qualidade gráfica, mas mais em formas de interação e em alguma tecnologia do próprio headset para conseguir detectar a posição das tuas mãos e a posição relativa da cabeça e das mãos e por aí fora, e depois toda a parte da interação. O que foi particularmente interessante na maneira como ele fez o pitch é que foi muito parecido e houve bastantes opinadores online que apanharam isto. Foi muito parecido com quando o Steve introduziu o iPad, em que disse: temos aqui o mobile, temos aqui o desktop e há aqui algo no meio. Há aqui espaço para algo que não é bem não está restringido às limitações do mobile, nem tem as limitações, também não tem todo o poder do desktop, mas já alcança alguns desses casos de uso, tendo algumas das vantagens do mobile. Portanto, aí foi bastante interessante. Foi basicamente o mesmo pitch, mas aplicado a VR. E foi pouco depois do anúncio da Google. Depois, na prática, quando ele faz a demo, em que ele próprio está a utilizar aquilo no meio do palco, não dá para perceber ainda muito bem por onde estão a ir, mas lá está, sem grandes É algo que tu só consegues criticar depois de experimentando, porque não é algo que... Sim, a experiência aqui realmente é super importante para podermos ter uma opinião sobre a tecnologia em si. É muito difícil ter uma opinião sobre isto só vendo um vídeo, porque é suposto ser mais do que um vídeo, não é? É suposto ser mais do que o 2D, e aí é que está a dificuldade e aí é que está a magia da experiência. E pela demo não deu para perceber. Pronto, e eu também vou-me abster de fazer um comentário sobre Daydream, não é? Era assim o nome do produto. Daydream é o nome, sim. Acho que a nível de design parece-me bom. Gostei do pormenor para guardar, onde guardar o controle. Porque afinal de contas o controle perde-se ou pode cair das mãos, como aconteceu também durante a keynote. Durante a própria keynote, sim. Foi o único momento onde as pessoas se riram. Apesar de terem lançado um conjunto de piadas durante a keynote, como Making hardware is art. Ui, que piada tão boa. Sim. Não sei, fica para futuras núpcias uma opinião sobre isto. Mas vou-te ser muito sincero, isto para mim, por enquanto, eu não jogo, não tenho grande... Tenho um amigo meu que comprou há pouco tempo também um headset para experimentar esta coisa do VR e
vai ver filmes. Para mim também não me chama, essa feature não me chama para obter um equipamento desses. Eu E lembro-me como dos não jogo, tempos. não sei. Eu lembro-me dos tempos em que a gente jogava e que a tua tecnologia favorita era o rato que ainda não era óptico, que tinha lá a bolinha. É verdade, é verdade. Bons tempos. Bons tempos. Bem, então passamos para o último produto. E se Que era calhar ao o fim e ao principal, cabo. não é? O Pixel. Para começar, $649 como preço de entrada do aparelho. Ou seja, está a posicionar completamente, ou seja, isto é um telemóvel de gama alta para competir diretamente com o iPhone. Eu olho para o Pixel e o que eu vejo é mais ou menos o Nexus 5X, ou seja, tem um fingerprint nas costas, tem uma câmera bastante avançada, a mais avançada supostamente de sempre. O meu ponto era mais que a nível da forma do Pixel é mais ou menos as funcionalidades dos últimos Nexus, mas adaptadas para um form factor muito, muito, muito parecido com o iPhone. Não tem o home button, ou seja, eles mantêm o que é um Android distinto, os 3 botões, incluindo o back button em baixo e sendo tudo no ecrã tátil, e o fingerprint scanner nas costas do telefone. E depois tudo o resto, price, os 2 formatos, o preço, tudo isso é muito similar ao iPhone. Portanto, parece-me que a grande novidade não é o telefone em si, a grande novidade é que finalmente estamos a comparar maçãs com maçãs, por assim dizer, porque são 2 produtos que vão a partir de agora ser desenvolvidos por 2 empresas que controlam quer o hardware, quer o software. Porque Não há mais aquela conversa de no Android é assim, mas é normal porque eles estão a fazer o hardware, não está ligado ao software, blá, blá. E no iPhone tens esta vantagem, mas tens esta desvantagem. Ou seja, torna as coisas um bocadinho mais comparação direta, o que é bastante interessante. E o outro ponto interessante, que encaixa com o que eu estava a dizer ao início sobre o Google Home, é termos o assistente da Google, que bate a Siri a pontos. e que, Vamos ver atenção, como é que a Apple está apenas disponível neste telemóvel. Outros dispositivos Android não têm acesso a este Google Assistant. O que também é já uma diferença a nível de estratégia de negócio de parte da Google. Vamos falar a seguir depois de descrevermos o produto. Para mim, o highlight é estarmos a comparar 2 produtos com a mesma base, ou seja, hardware e software feitos pela mesma empresa, podem integrar inovações e podem melhorar a interação na combinação dos dois, que tem sido a chave para a Apple trazer novas coisas para o mercado e ter sempre algumas interações muito refinadas. A Google, se quiser, pode agora, ou pelo menos vai ser avaliada desse ponto de vista. Eles estão em condições para o fazer. E por outro lado, a questão do Google Assistant. Sim, sem dúvida o Google Assistant é um dos fatores principais da diferenciação deste telemóvel em relação ao iPhone, assim como também outra característica apenas para os telemóveis, estes pixels, é o espaço ilimitado para fotografias e vídeos que os utilizadores vão ter. Excelente ponto, tínhamos esquecido disso. Bom ponto. Isso, sem dúvida é um ponto muito, muito positivo. Voltando ao Google Assistant, porque isso aí é a parte em que tem mais piada e mais sumo para discutirmos aqui. Ou
seja, Sim. nós podemos, e temos vindo, desde estas nossas conversas, temos falado muito de inteligência artificial e os telemóveis também vai passar por aí. Há vários artigos que tenho estado a ler. Pronto, houve uma revolução do desktop, e como eles falaram, como eles próprios também falaram na keynote da Google, passou do desktop para o mobile e agora temos esta coisa da inteligência artificial. A única forma da Google poder ter a sua inteligência artificial, ela tem que estar embebida no sistema operativo. Por isso é que o Cortana da Microsoft, seja, nem sequer sei se existe em Android, mas deve existir, com a certeza. Mas é uma app, não é a mesma coisa do que o Google Assistant dentro do Android ou a Siri dentro do iOS ou do macOS ou a Alexa, neste caso, dentro do Amazon Echo. Está embebido dentro do sistema e faz toda a diferença a nível de uma experiência de utilização. A Siri supostamente está na cloud. Ou eles já não estão a fazer isso? Não. Certo, está na cloud. O que eu estou a dizer é que mas tu podes tirar partido da Siri por todo o sistema operativo e não apenas dentro de uma aplicação, que era o que teria que acontecer com o Google Assistant e terá que acontecer se eles... Porque, quer dizer, será mais ou menos como o Google Search que existe dentro do iOS. Ok, não estás a falar de um ponto de vista da capacidade de utilização de CPU ou coisa desse género, estás a falar do ponto de vista de integração. Exatamente. Facilitar a integração. Sim. Ou seja, isso é logo à partida a necessidade para a qual tem que existir uma simbiose entre o software e o hardware e chegam aí à necessidade de ter que criar o seu próprio hardware e não depender de terceiros para fazer um hardware capaz. E também para ter um controle de qualidade para não haver aí telemóveis a explodir. Penso que tenha sido coincidência, porque calculo que eles já estivessem a fazer isto antes da Samsung começar a ter esses incidentes, mas foi muito feliz, foi uma coincidência muito feliz, porque vai demorar, na minha expectativa, vai demorar algum tempo a Samsung a recuperar de toda esta situação com os telemóveis a explodir. Eles acabaram de anunciar, foi hoje, sim, que para a produção e perderam 17 bilhões em market nas ações, o que é um gandabalo para a Samsung. Exatamente. Aliás, isto... Já agora, Samsung que comprou uma startup que é a Vive, que foram os criadores da Siri, em que, pronto, eles fizeram a Siri, venderam para a Apple, entretanto saíram, criaram esta do Vive. Eles lançaram uma demo há uns meses atrás e foram adquiridos agora pela Samsung. Por isso, se calhar, quem sabe, vamos ver também a Samsung com o seu próprio sistema operativo baseado em Android. Podemos ter um comeback da Samsung, vamos ver. Outro aspecto interessante é a Google entrar em competição direta mais claramente com os outros fabricantes que suportam o resto do ecossistema Android. De certa forma, com o Nexus não era bem isso que acontecia. Eles escolhiam um fabricante e davam aquele selo de vamos ter updates mais frequentes neste produto. Agora é uma parceria diferente. Tem um nome esquisito de Pixel, a Phone by Google, assim um bocado comprido, que no fundo é fabricado pela HTC, que tentou a sua inovação, tentou fazer algumas coisas giras e acabaram por voltar ao estatuto de fabricante, mas vai ser interessante. Eu penso que eles não vão fazer qualquer movimentação fora deste mercado do topo de gama
Android, e que isso condiciona os outros fabricantes um pouco, talvez, a apostarem mais nos outros segmentos. Não sei se a Sony tinha o Xperia, que também não é um mau modelo. A Sony Mais... tem a ideia que tinha terminado a parte de fabrico ou o negócio de telemóveis. Porque tinham perdido não sei quantos, 1 bilhão ou o que é que foi também. Isto, só falando em bilhões para cá e para lá. Tem sempre bilhões neste mercado. Assim, a verdade é que as únicas empresas que têm lucro nesta parte de telemóveis é a Apple e a Samsung. A Apple com 90 e muitos por cento e o resto é a Samsung. Todas as outras empresas perdem dinheiro com telemóveis. O que só indica que faz sentido este papel de fabricante, com a Google a liderar o produto e o design e a tomar conta da integração com o software para conseguir competir com a Apple. A Samsung, vamos ver. Neste momento, parece-me que eles tentaram chegar à frente, e há uma opinião consensual que eles tentaram chegar à frente este ano para ultrapassar a Apple no ano em que se sabia que a Apple ia fazer um iPhone um pouco menos interessante, uma vez que estão num ciclo de design de 2 anos. Também é por isso que fizeram a questão da porta de áudio este ano, para não se falar nisso quando lançarem o iPhone 8 no ano que vem. E a Samsung quis aproveitar essa janela, mas não lhes correu muito bem, e agora não sei como é que vão conseguir competir no mercado de telemóveis com a Google a fazer esta jogada e tendo estes dois competidores, ambos com o software e o hardware integrado. Vai ser difícil. Eles vão continuar a ter o mercado da gama média. Mais uma vez, este Google, este Pixel são os mesmos valores do iPhone. Mas o Samsung... Certo, o Samsung, os Galaxy, os últimos... Mas continuam a ter o outro mercado, não é? Não sei qual é que é a percentagem de negócio que a Samsung tem separado entre os mercados de gama baixa, média e alta, mas tenho a certeza que o principal será uma gama, ou uma grande parte, uma grande fatia, virá numa gama média de telemóveis de 300 euros, sensivelmente. Interessante também. E também é facto que tem outros dispositivos, também estão nos relógios, por exemplo. Uma das coisas que eu também queria te falar aqui, discutir um bocadinho contigo aqui, agora já um bocadinho fora aqui destes produtos que eles lançaram aqui, mas vá, também tem um pouco a ver, é uma mudança a nível de estratégia da Google que parece estar a acontecer. Porque antigamente a Google queria chegar a toda a gente, sendo uma empresa de serviços, não é? Quer conseguir atingir o maior número de utilizadores possíveis, porque os custos que eles têm são fixos, adicionar um utilizador é margem zero, basicamente. Querem chegar ao máximo de utilizadores possíveis. No entanto, começam a introduzir alguns produtos onde o Pixel tem determinados features, como o Google Assistant e esta tal espaço ilimitado para fotos e vídeos, só neste telemóvel. O que é que achas? Tens alguma opinião sobre... Por um lado, sim. Então põem essas funcionalidades ao acesso só de quem agora adotar o Pixel, mas eu desconfio que é algo que, com o passar do tempo, principalmente a questão do assistente, que poderão tentar abrir um pouco nos outros modelos.
E por outro lado, eles fizeram o pricing do Google Home e talvez seja por isso que não quiseram fazer a tal associação com o Google Wi-Fi. Fizeram um pricing abaixo da Amazon, do Amazon Echo, e as alternativas que tens neste momento seria com uma consola, tipo uma Xbox, que tem o Cortana ou o Amazon Echo. Eu penso que eles queiram tornar bastante acessível a interface de voz com o assistente, quer seja pelo tal Google Home ou pelo Pixel, ou no futuro por outros dispositivos que também tenham acesso ao assistente. E aqui a especulação é que quando não tens um teclado, a maneira mais rápida de pesquisares alguma coisa é provavelmente por voz. E se isto pegar, se começa a ser a interface-chave para pesquisar seja o que for na internet, é bom que o Google tenha algum controle disso, porque a Searchbox continua a ser o principal fonte de revenue, com os ads e com tudo isso associado. É no Search que eles começaram, é no Search que ainda tem muita força. E tornaram-se a interface principal para tudo o que tu fazes hoje em dia, porque é no Google que tu descobres aquilo que realmente queres ver na internet. E no futuro talvez seja com um assistente de voz. E quanto mais inteligente esse assistente for, mais fácil e menos frustrante será essa transição, ao contrário da minha experiência com a Siri, por exemplo. Battery, que nunca consigo. Aliás, recentemente fiz outra experiência. O meu roommate comprou um iPhone 7 e eu desafiei-o a conseguir pedir à Siri 2 timers para duas situações diferentes. Por exemplo, daqui a 20 minutos avisa-me que a pizza no forno está pronta, ou a lasanha. E daqui a 1 hora lembra-me que está a dar o jogo na televisão no canal tal. Ok, estas duas coisas independentes funcionam, mas não funcionam com timers, só funcionam com reminders. Porque se pedires o timer, ela só te consegue manter um timer. E para pedires para cancelar os reminders, tens de explicitamente pedir para cancelar independentemente de cada um pelo label, pela atividade que lhe associaste. Ou seja, se disseres Siri, por favor, cancela-me os 2 últimos timers, ela diz que não tem, ou os 2 últimos reminders, a Siri responde que não conhece o reminder chamado os 2 últimos. E outras respostas similares. Mas tu consegues isso através com a Google? Não, isto é assim. Não sei. Ok. Mas tendo em conta que consegues pedir-lhe imagens de gatos e depois a seguir dizer que queres imagens de gatos com chapéus e por aí afora, sem teres de referenciar. Não sei se viste essa demo que eles mostraram. Sim. É uma das coisas que eu tinha aqui também apontadas. É que eles passaram de 89% de reconhecimento de características de imagens para 93,9%. Isto parece pouco, mas é uma diferença abismal, como o exemplo que eles deram a nível do comboio. Já era um comboio com um determinado conjunto de cores, dos ursos, tudo isso, exato. Aí a questão fundamental é como é que as interações são desenhadas. E se a Apple em geral desenha interações muito bem, no que toca a Siri, não sei se é por falta, especulo que seja por falta de não ter grande avanço tecnológico na inteligência artificial, porque está por trás, que é algo que não tenho dúvidas que a Google tem. A questão é se a Google vai fazer esse esforço e se tem essa capacidade de fazer de desenhar interações com o Google Assistant que façam sentido. Assim, Continuo a achar que eu acho que a Google vai sempre ter a melhor resposta. Agora, a interpretação já não depende da quantidade de conhecimento que a Google tem. Tem apenas
com os modelos que eles vão treinar. Pá, isso é algo que a Apple ou a Amazon poderá fazer, ou do meu ponto de vista podem todas partir praticamente com o mesmo pé de igualdade. Sim, não sei se concordo, porque eu acho que a Google parte com algum avanço, pelo que mencionaste, por causa do conhecimento que já tem, a nível simplesmente de toneladas de informação, mas também de conhecimento de como fazer estes modelos de inteligência artificial, de machine learning, funcionar. A questão não é tanto, se calhar, as respostas corretas, mas mais Perceber a pergunta. encaixar a pergunta certa e perceber a pergunta e o contexto da pergunta. E saber estar no momento certo à espera de certos tipos de pergunta. Pronto. Eu penso que o Alexa é assim que funciona. Pronto, mas atenção, com o iOS 10 eles abriram um conjunto de APIs para trabalhar com a Siri. Uhum. Neste momento ainda não estão disponíveis para todo o tipo de conteúdos, ainda isto não foi aberto para tudo, mas eles explicaram mais ou menos como é que é essa interação e existe uma separação do que cada aplicação pode e deve disponibilizar à Siri, a parte de compreender e interpretação da linguagem está do lado da Siri e depois um conjunto de operações que a Siri pode disputar nas aplicações. E foi uma apresentação, ou seja, aquilo fazia sentido, ainda era muito limitado ao que está disponível para os developers. E realmente, quando tu dizes essas coisas, faz sentido as duas últimas, ele conseguir interpretar o que é estas duas últimas. Exatamente. Ou, por exemplo, tu não consegues controlar o volume. Foi uma das experiências que eu fiz há pouco tempo. Quando nós estávamos a falar desta coisa do battery. Estávamos a falar, para quem ouviu os episódios secretos. Eu também tentei, será que eu consigo aumentar o volume ou diminuir o volume através da Siri? E não consegui. Parece algo também, é algo do sistema que deveria dar para fazer. Mas vais conseguir, sabes como? Com os AirPods. Que é ridículo, mas a única forma de aumentar e baixar o volume nos AirPods é através da Siri. Pois, esperemos que passe a dar, porque neste momento ainda não dá. Pelo menos por quem experimentou os AirPods nas demos, funciona assim, ou seja, pedes à Siri para subir ou baixar o volume e ela sobe ou baixa o volume. Ouvi um podcast do Talk Show, e tenho a ideia que ele disse que tentou fazer isso, mas não conseguiu. Mas posso estar enganado. Possível. Se bem que nesse caso é um caso em que não faz sentido. O que faz sentido é teres um pequeno botão que podes carregar. Não havia espaço para botões, eventualmente, porque são os tais AirPods sem fios. Mas a questão fundamental, por exemplo, esse exemplo das duas últimas, ela entende perfeitamente as palavras que eu disse, mas não sabe encaixá-las numa ação que faça sentido. Por vezes se calhar nem é uma questão tanto de inteligência artificial por si. Sim, tens de ter operações para suportar isso. É uma questão de ter ali uma camada de lógica adicional ali no meio que seja capaz de perceber certas referências da linguagem. Ou seja, isto já não é tanto interpretação do que é dito, nem sequer é tal ao nível do tal ponto do Google da conversação, de conseguir seguir um fio de conversa, é simplesmente, ou se calhar é um pouco isso, porque é perceber que as duas últimas se refere às duas últimas. Certo, que refere-se às duas últimas. Atenção, a Siri pode saber isso. Até pode conseguir identificar e descrever saber que ele quer remover as duas últimas. Mas, se a aplicação dos reminders não tiver uma API para poder ordenar temporalmente os reminders, tu não consegues apagar ou remover as duas últimas. Apesar de saberes que é isso que tu queres fazer. Pronto, mas a questão é que transformas o problema para um problema mais de engenharia de software, de teres ali uma camada de lógica para endereçar esta questão e depois ser só mapear as operações ou a interpretação.
Mas quer dizer, falta ainda ali, faltam ainda estas coisas que, não sei, parecem-me não, assim, não tão complexas quanto isso, e ainda não estão lá. Da mesma maneira, quem diz as duas últimas diz cancelar todos. Também não funciona. E são... Mas o que é todos? Isso não Cancelar é assim todos os tão reminders. trivial. Cancelar todos os reminders. Não cancela. Não diz-te a mesma coisa. Não sei qual é o reminder de todos. Ou cancelar todos os reminders que tenho hoje. A partir do momento em que ele detecta que há uma operação cancelar e que estamos a falar de reminders, devia ter assim algumas variações. Eu compreendo que isso não seja uma prioridade a nível de desenvolvimento, porque é uma operação, nesse caso do cancelar, é uma operação disruptiva. Tu queres apagar coisas do teu sistema, a partir do momento em que tu dás essa possibilidade, pá, é bom que tu saibas exatamente aquilo que estás a fazer. Porque se aquilo vai falhar 1% das vezes, é muito mau já. É preferível não teres essa possibilidade de apagar através de um controle de voz, a teres a possibilidade de fazeres a asneira. Eu acho que é muito por aí onde eles começam a abrir APIs para os developers para interagir com estes Google Assistants, ou com as Siris, ou com as Alexas. Mas sim, o facto de estarem a abrir APIs é um bom sinal e ao fim e ao cabo vai caber em parte à Apple e à Google e a quem controla essas APIs e por outro lado ao quem está a fazer as apps encontrar aí a melhor interação. E é nesse ponto que acho que a Apple pode ter alguma vantagem por saberem desenhar melhor interações e por outro lado a Google pode ter vantagem por saberem processar linguagem e processar sinal áudio e interpretar palavras e tudo o resto e depois todo o conhecimento que têm por trás lá está, poderem dar melhores respostas. Pronto, exatamente. É que parece que estamos a falar com... Temos duas ferramentas que fazem tarefas muito diferentes. Se reparares, parece que o Google Assistant vai tentar, tenta resolver tudo por ele próprio. Enquanto a Siri sempre que falamos, temos que ela tenta interagir com aplicações ou o sistema operativo. Enquanto a Google é algo na cloud, na base de dados da Google. Como é que vai ser também essa interação quando tu dizes para a Google tocar a última música que estavas a ouvir? A Google conseguiu, o que eles fizeram foi tocar aquela música assim e não sei o quê, daquela banda, sem dizer os nomes, só a dar características, e o Google Assistant descobriu a música certa. Sim, era a cena da Shakira, ou o que é que era? Coisa qualquer, sim. Lá está a parte da interpretação de dados e ou seja, ele aí foi arranjar mas lá está, isso foi arranjar a resposta à base de dados da Google e assim que tenha a resposta, toca a música no player Spotify ou Google Music, ou o que seja. Mas esse teu mesmo exemplo onde apagam os dois últimos reminders, esta resposta não está na internet. Esta resposta está apenas nas aplicações. Tens duas partes. É uma questão de teres uma linguagem do que é que podes fazer na aplicação. Quase uma DSL, certo? Precisas de saber o que é que eu consigo fazer com esta aplicação e ter alguma flexibilidade em que referências relativas, como os dois últimos, todos os dois, todos os reminders ligados a X, cancela todas as reuniões que tenho para hoje. Isto são coisas normais. O problema é que o normal é um espectro muito grande. Não parece ser grande, mas é enorme, não é?
Mas repara, a Siri não faz nada sem te pedir uma confirmação. Passa pelo mesmo. Queres mesmo cancelar tudo? Sim. Agora parecias estavas a ter um pesadelo da utilização do Windows. Tenho a Pois. certeza, mas tem mesmo a certeza. Mas é assim que a Siri funciona. Sim, sim, é. Quando te espoleta ações, ela pergunta sempre. Pede sempre para dizeres que sim. Dos produtos que eles lançaram, para mim, o que eu gostei mais foi o Google Home. O Pixel, vamos ver. O Pixel a mim não me trouxe nada de novo, essencialmente. Talvez a questão do espaço ilimitado, isso é interessante. Estou bastante curioso para ver se eles têm algo na manga para o próximo ano para competir com o iPhone 8. Se o iPhone 8 Ou 10, supostamente né? vai Que acho ser. que será. Eles vão saltar para 10? Porque vai ser o 10º aniversário do lançamento do iPhone, então há a especulação que passará a ser o iPhone 10 ou o iPhone X. Não se sabe bem. Há essa especulação. Pronto, iPhone X versus Pixel X pode ser interessante. Por agora é simplesmente um bom telefone ao nível do iPhone lançado pela Google, mas é o início. E pronto, tivemos mais um quite really very good episode. Isso é da onde? É, Really very good. é o Quite Black, Esqueci-me o disso, Really pá. Blue e o Very Silver, o que era? Eu achei piada a isso, esqueci-me dessa. Ou Quite White, já não sei. Isto Já não me era lembro qual é que era eram o as Really cores. Blue, era o Really Blue, O White Very Black e White. Very Silver, acho eu. Exato. Pá, muito bom. Eu gostei muito destes nomes.